Bom dia. Estou aqui nessa manhã de segunda-feira, 11/12 de 2018. 12 de dezembro, né, gente? O ano está acabando. Graças a Deus por isso. Que nós estamos aqui contando as vitórias. Eu estou aqui nessa manhã para contar um testemunho para vocês. Porque eu disse para o Senhor que aonde eu pudesse testemunhar deste milagre, eu ia testemunhar. Este milagre aconteceu em 2006, 2007, 2008. Foram vários anos de luta, mas o milagre veio. Glória a Deus por isso. Eu tenho 2 filhos. Um chama Manassés e outro chama Efraim. Manassés é o mais velho. Ele é diferente de idade do Efraim, 3 anos e meio. E eu tive Manassés. Ele sempre foi doentinho. Ele já nasceu doentinho. Com 15 dias de nascido, ele só não fez foi morrer. Mas ele ficou deitadinho na cama, com a mãozinha cruzada, uma em cima da outra, e a gente esperando o último suspiro, quando Deus levantou do leito da morte e o curou. Com 2 anos de idade, ele teve uma anemia muito forte, ele teve de tomar sangue, e Deus a curou. E assim foi a vida dele. Ele sempre foi uma criança que caía muito, que ele batia muito a testa, ficava roxo, caía, machucava. Quando foi para nascer os dentes foi uma complicação e tudo. E eu como mãe, o pai, tudo cuidando, né? Fazendo o melhor. Eu era muito novinha nesse tempo, eu tinha 18 anos. Eu tive ele, eu tinha 18 anos. Quando ele tinha 13 anos de idade, ele foi acometido por uma doença grave na visão. E no primeiro momento, eu achei que era coisa de criança. Por isso é que nós, quando vimos nossos filhos dizer alguma coisa para nós temos que ir atrás, olhar direitinho o que está acontecendo. Nós não pode dizer, é um menino inventando, não podemos. A gente tem que ir ver o que está acontecendo com o nosso filho. E aí ele disse, mãe, minha vista está tão embaçada. Ele tinha 13 anos, isso foi em 2006. E eu disse... Aí eu fiquei na minha, né? Não dei muita confiança. Aí no outro dia, ele chegou da escola e foi fazer um trabalho da escola. Era um trabalho de arte. Ele tinha desenhado a bandeira do Brasil e ele estava pintando a bandeira. E ele estava fazendo... passando o lápis, o pincel colorido em cima da marca que foi desenhada a bandeira do Brasil. E ele disse para mim, mãe, eu não tô enxergando. Aí ele estava fazendo isso no sol, na calçadinha da casa, na área. Não lembro bem, acho que na área. E estava pegando um sol muito forte. Aí eu fui e falei, meu filho, por que tu tá escrevendo aí nesse sol? Ele disse, mãe, é porque eu não estou enxergando. E aí naquele momento eu despertei, levei ele na médica. E a médica, nesse tempo eu morava em Castanhal, no Pará. Carro passando. Aí eu morava em Castanhal, no Pará. E aí eu levei ele numa médica muito conceituada lá. E aí a médica olhou. Aí disse, cadê o pai desse menino?
Aí eu disse, tá no trabalho, pois chama ele aqui. Aí eu, mas doutora, o que foi? Não, chama ele aqui. Aí ele veio. Quando ele veio, ela disse, olha, o olho do seu filho tá assim, 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 e eu nunca vi nada nem parecido e eu não sei nem o que é. Eu vou lhe encaminhar para o médico em Belém. Quando chegamos lá no médico em Belém, o médico falou que passou um monte de exame, o médico parece que não sabia do que se tratava, porque afinal era uma coisa que ele nunca tinha visto. Passou um monte de exames, eu sei que foi um tratamento de 40 dias. A gente morava em Castanhal, de Castanhal para Belém, 70 quilômetros, 71 quilômetros por aí. E a gente ia para fazer os exames, tinha vez que a gente ia todos os dias da semana. E lá o médico, com 40 dias depois, ele disse, ó, sinto muito em dizer, mas vocês podem se conformar que o filho de vocês vai ficar 100% cego. Aquilo me doeu na minha alma. Quem é mãe aqui sabe o que é ver o filho sofrer. Meu filho só tinha 13 anos. E lá dentro mesmo do consultório eu falei assim, doutor, eu sirvo um Deus que fez esse menino, que fez o Manassés. E o que Deus faz, ele não admite que o mal destrói. Aí ele foi e disse assim, olhou assim pra mim e falou assim, você tem muito dinheiro? Eu disse, não tenho muito dinheiro. Pois eu tenho pacientes que vendeu casas aqui em Belém, vendeu apartamentos em lugares bem localizados para fazer tratamento de vista e acabaram ficando cego. E eu disse para ele, doutor, o senhor não está entendendo. Eu tenho um Deus que fez o meu filho e a palavra dele diz que o que ele faz, o homem não destrói, nem doença destrói, nada destrói. E outra coisa que eu quero lhe falar, eu não tenho dinheiro, mas tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. E ele ficou me olhando e disse, você tem muita fé, né? Eu digo, tenho. Eu não posso ter nada do que o senhor falou aí, mas eu tenho fé que o meu filho ele vai ficar curado. Aí eu saí de lá arrasada. Sabe como que quando um trator passa por cima da gente? Foi assim que eu saí de lá naquele dia, numa tarde. E a gente pegou um trânsito muito pesado na saída de Belém. E eu chorando o tempo todo, chorando. Chegou em casa, liguei para minha família. E me lembro hoje da minha saudosa mãe, que não está mais aqui. Ela dizendo, minha filha, não desista do seu filho. Vá atrás, procure saber aonde tem tratamento para ele. E na época tinha 2 lugares, Belo Horizonte e Goiânia. E nenhum desses lugares eu tinha ido. Na minha vida, eu nunca tinha ido em nenhum desses lugares. E a primeira coisa que bateu em mim, como que eu vou para um lugar que eu nunca fui? Como que eu vou resolver isso? Mas depois eu pensei nele. Eu disse, eu vou. Porque se acontecer alguma coisa mais grave com meu filho, eu não vou me sentir culpada. E aí falamos com uma tia dele que mora em Anápolis. Minha ex-cunhada, que não é minha cunhada hoje, mas Valdice, uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa, que me acolheu quando eu mais precisei. Vou ser sempre grata. Valdice, Denise, Lívia, Glauber, que me deram uma casa, me deram uma ajuda na hora que eu mais precisava. O Amós, que na época era marido da Denise, disponibilizou o carro dele pra gente ir pra Goiânia toda vez que precisasse. Chegando em Anápolis, ela levou ele num amigo dela, que eu não lembro se na época era patrão dela, não lembro.
E ele disse, Valdice, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso, eu não sei tratar isso, eu não sei como faz isso. Porque os olhos do teu sobrinho estão cheios de sangue. E ela perguntou, mas de que é esse sangue? E ele disse, foram vasos que foram estourados dos olhos dele. E ela perguntou de que era a causa. Ele disse, isso aqui é pressão alta no olho, é diabetes. E outra coisa, isso aqui é coisas que só dá em idosos. Não numa criança dessa. Isso aqui é inexplicável no caso dele. Porque ele só tem 13 anos. Ele não tem diabetes. Ele não tem pressão alta no olho. E ali a gente começou a se desesperar. E ele disse, olha, eu vou te mandar você levar ele no médico em Goiânia, Dr. Mário Reis, no Hospital Santa Terezinha. E eu vou logo te adiantando que se ele não fizer nada, é porque não tem jeito. Porque o Dr. Mário, ele faz quase o impossível. Ele só não faz o impossível porque ele não é Deus. E eu só comigo. E o meu Deus, ele é o Deus do impossível. E a gente foi lá pela manhã e quando foi à tarde a gente foi para Goiânia. Chegamos lá, um consultório muito cheio. Ficamos lá e esperamos a vez. Quando o médico, o Dr. Mário, consultou o Manassés, ele disse, o que é isso? O que é isso? E ele olhou, fez exame fundo de olho, fez tudo. E ele disse simplesmente, vamos para casa. Vamos para casa. E eu disse, doutor, o que foi que o senhor viu aí? Ele disse, eu vi algo que em 33 anos de profissão, eu nunca vi nada nem parecido com isso aqui. Eu disse, é mesmo, doutor? Ele disse, é. Os olhos do seu filho, ele está cheio de sangue. E o lugar que o sangue está, ele está por trás da retina do olho dele. Que todo mundo sabe que a retina é que faz nós enxergarmos, é o cristal do olho, né? E aí, o que dá a nossa visão é a nossa retina, é ela que clareia, é ela que dá a visão. Tem todo o olho, ele tem todas as suas funções, mas a retina é que faz você enxergar. Se você tiver um descolamento de retina, você fica cego, você não enxerga mais. E ele disse, ele não tem descolamento de retina, mas ele tem uma hemorragia muito grande atrás do olho, aliás, atrás da retina. Eu vejo, mas eu não tenho como chegar lá. Vocês acreditam nisso? Aí ele mandou a gente embora e aí disse, vem aqui amanhã. E a gente foi. Quando chegamos lá, foi o Dr. Mário mais 3 médicos olhando o Manassés. E ele disse, todos eles ficaram surpreendidos com aquilo que ele estava vendo e dizendo, não, esse daí não tem mais jeito. Aí no final desta consulta eu falei, doutor Mário, tem jeito? O senhor vê alguma esperança? Ele disse, eu vejo a esperança. Eu vejo uma luz no fundo do túnel. E aquilo já foi me aliviando. Só que quando ele falou que viu a imagem no fundo do túnel, eu imaginei que ele ia operar o menino e o menino ia ficar bom. E eu estava enganada. Porque daquele dia em diante começou um tratamento pesado, um tratamento seríssimo, um tratamento dolorido para ele, para mim, para a tia dele, para Denise.
que tinha dia que a gente saía de lá chorando todas as três, que a gente sempre ia junta. Nós quatro, a Denise, eu, o Manassés e a Valdice. Sempre nós estávamos juntas em tudo. E a gente saía de lá chorando. Porque daquele dia em diante começou um tratamento que o meu filho tomou 142 injeções dentro do olho. E a gente saía de lá arrasada. Ele com os 2 olhos tampados. E eu guiando ele. E eu sabendo que meu filho era normal, meu filho era sadio. E naqueles momentos, naquela situação, ele estava daquele jeito. E ali foram vários dias de tratamentos, ele tomava injeção um dia sim, outro não. E o rosto dele inchava todo. Tinha vez que a testa, o nariz, as bochechas, os olhos, ficava tudo de uma altura só. Quando ia desinchando, ele ia ficando todo roxo, os olhos todo roxo. Parecia que ele tinha apanhado no rosto. E eu sofri muito, o pai sofreu muito, toda a família sofreu muito. Hoje eu tô gordinha, tô forte, mas na época eu perdi 17 quilos em 45 dias. Porque eu não dormia, eu não comia, eu não tinha prazer. Às vezes, eu sentava debaixo de uma árvore que tem na casa lá, da Valdice, em frente, a casa dela tinha uma árvore na época. E eu sentava lá à tarde, sozinha, pensativa. E eu via os cachorros passando na rua. E eu tinha inveja da visão daqueles cachorros. Porque eu sabia que aqueles cachorros enxergavam 100% e o meu filho não. Foi muito dolorido, muito dolorido. Depois de muito tratamento, de muitas injeções nos olhos, que essas injeções não era feita em Goiânia na época, ela não tinha em Goiânia na época, elas eram feitas em São Paulo, e na hora que fazia, ela tinha que vir de avião, para ela chegar na temperatura que ela foi feita para ser aplicada nos olhos do meu filho. Só que toda vez, durante esse tempo, meu filho era espetacular. Ele dava lição na gente. Ele via a gente chorando e ele dizia assim: por que tu tá chorando, mãe? Isso aqui é só por uns dias. Ele nunca se reclamou. Ele nunca disse por quê, pra quê. Nunca, nunca. E depois de 4 meses de tratamento, o médico disse: o Manassés vai ser operado. Mas é uma cirurgia assim só pra fazer mesmo. E aí ele me indicou o hospital que ele ia operar. E eu fui lá, conversei com outro médico que era parceiro dele, Dr. Ricardo, do CBCO, em Goiânia. E ele falou que a cirurgia era 14 mil reais. 14 mil reais em 2006, gente, era dinheiro demais. E eu já tinha dito: Senhor, eu não tenho, mas tu é dono do ouro e da prata. E de repente o médico me chamou e disse: olha, mãe, a cirurgia do Manassés vocês vão pagar só a despesa do hospital, porque a cirurgia dele vai ser somente uma tentativa que não vai dar certo. E aí só a
a despesa do hospital é só R$ 2.000. Você só vai pagar isso, anestesista, remédio, essas coisas. E não vai ser 14 mil, porque uma cirurgia que a gente vai fazer por fazer. Fizeram a cirurgia do Manassés. E eu fui pra casa. Aí o médico disse, com 3 dias você tira o curativo. E eu tirei com 3 dias o curativo. Eu tava... Gente, vocês não têm noção. Ele tava cego. Cego. Ele ficou durante 6 meses cego de não enxergar nada. Eu sentava no sofá e ele chegava e batia. Quem é? Porque ele não me via, ele ficou cego. E aí ele fez a cirurgia com 3 dias depois que o médico falou que era para tirar o curativo. Eu tirei de manhã, que era para ele lavar. Pra lavar o rosto, lavar o olho, fazer a higienização. Quando eu tirei o curativo, ele disse, mãe, eu disse, fala, filho. Eu tô vendo a janela. Vocês entendem o que é isso? Você ter seu filho cego e depois que ele faz uma cirurgia que era somente para fazer, ele dizer que tá vendo a claridade da janela. Isso é só Deus. Vale a pena acreditar em Deus. Vale a pena confiar no nosso Deus. Porque Ele é fiel. Ele nunca nos abandona. Desculpa eu me emocionar, mas é porque não dá. Não tem como. Apesar de já fazer muitos anos, que isso foi em 2003, 2006, nós estamos... Gente, isso não foi em 2003. Eu me confundi toda. Foi em 2003 a 2006. É isso. E daquele dia pra frente, ele continuou o tratamento e foi só vitória. Hoje ele usa um óculos, ele não enxerga 100%, porque de um olho ele vê com óculos de 12 graus e no outro ele tem a visão periférica, ele não tem a visão central. É como eu tô olhando aqui para você e eu não vejo o teu rosto, mas eu vejo tudo em volta. É essa a visão que ele tem. E ele tem uma vida normal. Hoje meu filho tá com 29 anos. Meu filho é casado. Meu filho é temente a Deus. Ele é grato. Ele é muito grato a Deus. Porque hoje em dia você vê jovens que se chegam para Deus quando estão precisando, quando estão doentes e depois não agradece. Mas como muitos, o meu filho é aquele que agradece, que ele é grato, que ele tem o temor de Deus, que ele é um menino que serve a Deus, é um menino que chora na presença de Deus. E ele é um jovem de Deus, ele e a esposa. E isso tudo serviu de lição para ele, para mim, para a família, que presenciamos o milagre de Deus na vida dele. E eu estou contando isso aqui para vocês, porque eu disse que por onde eu andasse, eu ia contar esse testemunho. E agora eu vi aqui uma oportunidade de falar para muita gente, para muitas pessoas, contar o testemunho que aconteceu na vida do meu filho. E eu tenho outro filho, o Efraim, eu chamo eles de Manaim, que é os dois, que ele também já é casado, tá feliz com sua esposa, tem sua vida tranquila, menino crente, menino abençoado também, sua esposa. E eu sou muito feliz, porque Deus colocou no meu coração o dom de ser mãe e de cuidar. Porque muitas vezes, quando a gente está numa dificuldade assim de doença, a gente pensa que a gente não tem força, que a gente não vai conseguir. Mas Deus manda do alto aquela força que nós mesmos nos surpreendemos.
E está aqui a minha palavra. E eu sou muito grata a Deus. Isso é uma das coisas que aconteceu na minha vida e na vida do meu filho, que jamais eu vou me esquecer. E jamais eu vou deixar de falar. Porque foi um grande milagre que Deus fez. E eu rogo a Deus, agradeço a Ele todos os dias pela vida dos meus filhos, que são menino bom, menino de ouro. E que Deus conserve ele sempre assim. E que também eu possa cada dia ser grata a Deus pelos milagres que Ele fez na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha família e na vida de todos aqueles que buscam a Deus. E eu já contei esse testemunho em vários lugares e muitas pessoas se emocionam. É porque, gente, num vídeo assim, não dá pra gente contar tudo. Mas foram muitas coisas, muitas bênçãos alcançadas. E eu só tenho a louvar e a engrandecer a Deus. E dizer, eu te amo, Senhor. Porque grandes coisas Tu fez na minha vida. E por isso eu sou alegre. Amém.